Como é que a gente pode fazer para escrever mesmo um texto que seja de boa qualidade, em que a gente consiga colocar ali nossas ideias, né, de uma forma muito clara, muito consistente? Qualquer texto que a gente vai escrever, esse texto, ele depende sempre do nosso grau de conhecimento sobre um determinado assunto, né? Se a gente conhece profundamente o assunto, a chance de a gente fazer um bom texto é muito maior, né? Por exemplo, tem algum assunto pelo qual o amigo aqui se interesse mais? Animação, aventura, questão que tem um enredo mais elaborado. Se tu quisesse fazer um comentário sobre um filme de ação, aventura, tu vai ter mais habilidade para isso do que se tu vai escrever sobre a economia da China. É verdade, né? Então a dica é essa. Você já está indo para um caminho que tem a ver com os teus conhecimentos, né? Esse é o primeiro passo, né? Se a gente tem aqui um certo domínio do conteúdo que a gente vai comentar no nosso artigo, né? Isso vai favorecer a produção textual mais competente, né? E agora, eu quero sim escrever sobre a economia da China. Claro, é um país distante, a gente sabe que atualmente é um país que tem uma relevância mundial, que inclusive é um grande parceiro do Brasil, mas tudo bem, é lá na China, eu não conheço o país, o que eu faço para poder ter um bom embasamento para fazer um texto mais qualificado, enfim, mais coerente? O que eu faço? Pesquisa, muito bom. Então, a gente tem essas duas ferramentas importantes, eu preciso me conhecer bem primeiro. Sobre o que eu posso escrever, que eu tenho já uma certa habilidade, uma certa experiência, né? Então, essa é a primeira dica. Vamos pensar inicialmente aqui qual é o assunto que nós temos mais domínio. E se a gente, evidente, não tem um domínio muito grande, vamos pesquisar, vamos buscar informações que vão servindo de subsídio, né, para que o nosso texto tenha mais qualidade. Tá bem? É importante que quando a gente venha escrever um artigo, que a gente saiba explorar diferentes ângulos, né? Ou seja, o ruim muitas vezes é aquela escrita que foca num único olhar e consequentemente não observa outros ângulos. E tudo tem as outras facetas, né? E a gente também, tendo a condição de observar isso mais atentamente, vai nos ajudar. Daqui a pouco uma pessoa é vítima de uma fofoca. E a gente ouve a fofoca sobre aquela pessoa. Mas a questão é, e essa pessoa teve direito à defesa? Ela sabe que tem uma fofoca contra ela? Ela tem condições de esclarecer e de trazer o ponto de vista dela? Ou a gente vai ouvir uma fofoca e acreditar nela pura e simplesmente, né? Então, está aí a diferença. Quando a gente explora os diferentes ângulos num artigo, a gente mostra que consegue desenvolver um olhar holístico, né? Um olhar mais sistêmico. Vamos fazer uma pequena demonstração aqui na aula. Vejam. O que acontece? Caiu esse pincel aqui. Para que ele tenha caído, nós tivemos, na verdade, a força gravitacional atuando. Não é? Houve uma força que impeliu a queda dele. Porém, também existe um elemento que fez parte dessa queda dele, que interferiu na velocidade, que interferiu no tempo que ele levou para cair, que foi a chamada convecção do ar. A convecção do ar aqui é a nossa respiração. A nossa respiração está interferindo no ar, no ambiente que nós temos aqui. E isso também tem que ser levado em consideração. Sempre que a gente vai escrever um texto, a gente precisa iniciar por um bom planejamento. Na vida, a gente precisa de planejamento. A gente precisa de planejamento para ter um filho, a gente precisa de planejamento para comprar um carro, a gente precisa de planejamento para estudar. Para tudo na vida a gente precisa de planejamento. E com o texto não é diferente, certo? Então, como eu disse, a primeira pergunta é sobre o que vou escrever. Preciso fazer um mergulho aqui na minha história e perguntar o seguinte: o que eu conheço mais? O que eu posso escrever em que eu tenho mais propriedade para escrever a respeito desse assunto, né? E aí eu tomo uma escolha que seja, como eu disse, favorável, porque, obviamente, eu vou falar com mais propriedade. Existe algum texto que a gente escreve
para mais ninguém ler? Será que a gente escreve só para nós mesmos? Dá para pensar dessa forma? Quando a gente escreve, para quem a gente escreve? Só para nós? Não. Nós escrevemos para que outra pessoa leia, independentemente de quem seja essa pessoa. Então eu também tenho que fazer essa pergunta, já que o texto tem uma vocação social. O que é social? É o diferente do individual, certo? É o oposto do individual. Por exemplo, eu e a minha amiga aqui, jogando uma partida de canastra, já é um evento social, porque transcendeu a figura de uma única pessoa. Olha que interessante, né? Tá bem? Então o texto tem uma vocação social, porque a gente não escreve para nós. A não ser, claro, alguém vai dizer um diário, né? Um diário, tudo bem, ele pode ser uma escrita muito autobiográfica e que serve para a pessoa mesmo. Mas a gente sempre escreve visando a que alguém interprete esse texto, comente, enfim, demonstre seu agrado ou a sua crítica àquilo que nós escrevemos, né? Então, não existe texto que a gente escreve para ninguém ler. Por isso a gente precisa pensar no nosso leitor e precisa também adequar a linguagem ao nosso leitor. Se for uma criança, eu vou poder escrever com uma linguagem difícil? Não. Eu vou ter que escrever, claro, com palavras muito simples para que ele comece, né? Esse menino, ou quem sabe essa menina, a entender palavra a palavra e conseguir depois chegar à compreensão da mensagem. Nós aqui, por exemplo, se fôssemos da área da administração, deveríamos usar eventualmente algum jargão da área, uma empresa spin-off. O que é isso, né? Uma empresa derivada de outra, né? Uma empresa que pode ter nascido dentro de uma outra e se tornar concorrente dela porque utilizou essa expertise para iniciar o negócio, certo? Então, puxa, spin-off talvez não seja um termo conhecido para quem é jornalista ou para quem é da área da medicina. Então, se eu vou escrever para um público que entende de medicina e eu sou médico, eu posso usar uma linguagem técnica. Se eu sou um administrador e quero me comunicar com o público dessa área, posso utilizar uma linguagem técnica. Agora, no geral, quando a gente escreve, sempre a gente tem que pensar em facilitar a nossa comunicação para que o leitor também compreenda mais tranquilamente o texto. Por que será que o Paulo Coelho consegue ter um livro como O Alquimista que vendeu mais de 75 milhões de exemplares em todo o mundo? Porque ele escreve de uma forma extremamente simples, não é? E em escrevendo de forma simples, ele consegue ter mais traduções sendo feitas, né? Boas traduções em diferentes idiomas e para diferentes países. Vocês lembram do Mundo de Sofia? Que é um livro de filosofia, né? Contando a história da filosofia pelo Jostein Gaarder. Ele é um filósofo norueguês. É um livro de mais de 500 páginas. Se a gente precisar ir ao dicionário 10 vezes para encontrar alguma palavra difícil nesse livro, é muito. Porque é um livro extremamente simples, mesmo falando sobre filosofia, né? Então, a gente tem, quando escreve com facilidade, né, com uma linguagem acessível, a chance maior de as pessoas também compreenderem o que a gente está comunicando ali, né? Adequar, portanto, o nosso texto ao leitor, a quem nós queremos endereçar a nossa mensagem. E eu também posso perguntar aqui para mim mesmo nessa hora, qual é o objetivo do meu texto? Porque ninguém escreve por acaso, ninguém escreve à toa. A gente sempre tem uma intencionalidade, né? Eu posso escrever para fazer uma crítica, para fazer um elogio, para dar uma sugestão, para me posicionar sobre uma realidade que a gente tem no momento, para fazer um alerta, não é? Para fazer uma convocação. Nós temos várias motivações que fazem com que assim a gente se dedique à escrita, né? Como vou escrever esse texto, né? Qual vai ser o gênero dele? Vou escrever uma crônica? A crônica tem as suas características. É um gênero híbrido que permite uma linguagem mais literária, mas que tem um certo vínculo com a realidade e aborda questões do cotidiano. Vou escrever uma procuração? Bom, aí eu preciso colocar lá bem claramente que é uma procuração, é um texto técnico, vai ter a situação de eu passar poderes, né? Transferir poderes para o meu representante legalizado, que vai ser o meu procurador. Então também eu tenho uma linguagem pronta, eu tenho algo definido para que ao final eu diga, olha, para me representar aqui na FTEC,
nas férias, enquanto eu estiver precisando fazer minha rematrícula e eu não vou estar pela cidade, vai ter uma pessoa responsável que eu estou outorgando esse poder a ela, estou transferindo para ela o direito de ser o meu representante. Ok, essa é uma procuração, é um tipo de texto que nós temos, né? Certo, gente? Então, em resumo, é isso que eu tenho a dizer para vocês em relação aos passos para escrever um bom texto. Nós precisamos fazer um bom planejamento. Primeiramente, pensar sobre o que a gente vai escrever, qual vai ser o assunto, o tema, qual é a minha habilidade maior, o que eu conheço mais, e assim eu vou começar a me dedicar a isso. Tenho dúvidas? Vou pesquisar, vou em busca de mais informação para ter o subsídio necessário para fazer um bom texto, né? Vou sim levar em consideração o meu público, qual a linguagem que eu vou usar, vai ser simples, vai ser difícil, não é? Qual é a minha intenção ao escrever? Isso tem que ficar muito claro, né? Pelo menos para mim aqui, a fim de que eu tenha êxito, né, nessa comunicação. E para fechar, então, evidentemente, né, eu vou definir um gênero textual. Vou falar sobre algum determinado assunto escrevendo uma crônica, um artigo, é um texto técnico, é um texto jornalístico, isso também precisa ficar muito claro para nós.